E aí galera, quem tá falando é o Wesley, começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos aprender a desenhar esse personagem Ninja Kamui, que é um anime que tá muito famoso ultimamente. Ele realmente teve um hype bem grande agora no seu início. E ele é um anime bem simples de desenhar, tá bem simples realmente, mas é bem interessante para entender alguns princípios sobre o desenho muito importante, tá? Então, por exemplo, nessa imagem do Joe Regan que eu botei uma imagem bem próxima do rosto dele pra gente poder ver bem isso. Quais são as características principais dele? Olha como o rosto dele é muito largo. O rosto dele é bem largo. Largo e bem quadradinho. Então tu vê certinho onde termina a mandíbula, onde termina a parte do queixo dele. De certa forma um pouco pontudo, mas é muito mais largo do que pontudo, tá? E isso tem uma explicação, sim, um motivo para isso. Qual é o motivo? O rosto, o formato do rosto, o que ele diz? Dependendo da tua idade, ele vai mudando com o tempo. Então, quando tu faz um formato do rosto mais quadrado, mais robusto, nos animes, isso mostra o personagem mais experiente, o personagem mais velho. Quanto mais velho for o personagem, mais quadrado o rosto dele vai ser. Então, serve também pro outro lado. Quanto mais jovem for o personagem, mais redondo o rosto dele vai ser. Por isso que se for desenhar um bebê nos animes, o rosto dele vai ser totalmente arredondado. Por causa que é isso, quanto mais jovem, mais arredondado. Crianças também geralmente têm o rosto mais arredondado. E quanto mais velho, mais quadrado o rosto da pessoa vai ficar. Então aqui tu vê o Ethan, se não me engano, esse é o nome dele. Ele tem um rosto mais quadrado, já que ele é um cara mais experiente. Então eles tentam, na história, é importante passar que já é alguém mais experiente, ele não é alguém tão novo. Então eles fazem já um rosto mais quadrado, mais bem marcado realmente. Um rosto mais assim, mais largo também gera um pouco mais de imponente, um pouco mais de seriedade. Outra característica também muito forte nele é que os olhos dele são olhos pequenos, são olhos que não são muito grandes, principalmente em comparação com o resto do rosto, que tá sempre que o rosto dele é muito grande, é muito largo, é muito chamativo. E os olhos dele bem pequeno, porque esse anime não é um anime de mostrar muita emoção. Então o olhar dele não pode ser muito grande, o olhar dele não pode ser muito aberto. Por quê? O olho é uma das partes mais importantes do desenho, porque através dele que a gente vê a emoção, o que o desenho está passando. Então através dele a gente vê muito do contexto daquela obra, muito do contexto daquele momento. Então se os personagens têm um olho muito grande e falam sério, fica meio difícil de acreditar, porque o olho muito grande fica muito expressivo, fica muito chamativo. Tanto que tu pode ver, geralmente os personagens mais sérios têm um olho mais cerrado, aquele olho mais retinho, um olho mais baixo. Por quê? Quando tu faz um desenho que o olho é muito aberto, é muito grande, fica muito expressivo. Então não condiz muito com a característica do personagem. Ter um olho muito aberto, muito expressivo e ser um personagem muito sério, mais calado. Então ele vai ter um olho menor realmente. E os personagens desse anime, eles também são assim, tá? Todos os personagens, como tem uma pegada mais séria, uma pegada mais pesada, o anime, todos têm essa característica mais forte entre eles, tá? Esse anime não tem tantos personagens nem pra desenhar, provavelmente se eu for desenhar vai ser mais ou menos ele mesmo, mas essas características se repetem bastante em todos os personagens, tá? Então todos os personagens têm essas características, então é bem tranquilo. Então o que tu consegue ver de mais importante nessa imagem aqui? O rosto muito quadrado e muito definido para mostrar mais experiência, para mostrar, para realmente levar um aspecto de mais maturidade, mais experiência, mais idade para o personagem, e um olho pequeno em comparação ao rosto, para realmente dar uma parte mais séria, dar uma parte menos expressiva realmente. O cabelo é algo bem simples, não tem muito, é um cabelinho curto com bastante mechazinhas assim, mas é realmente algo bem simples, não tem segredo nenhum, tá? Se você tem dificuldade em fazer cabelo ou qualquer outra parte do desenho, rosto, olho, corpo,
No final do vídeo eu vou deixar a playlist tutoriais de desenho. A playlist tem vários vídeos ensinando a fazer tudo, tem vários vídeos ensinando a fazer cabelo, rosto, olho, boca. Deixa eu ver, boca não lembro se tem ainda, mas eu sei que já tem orelha também. Então, tipo, todas as características do desenho tem vídeo ensinando sobre essa playlist tutoriais de desenho, tá? Então, assim que acabar o vídeo, dá uma clicada ali nela, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Realmente vai te ajudar bastante seus desenhos. Então, essas são as características principais. Eu vou botar outra imagem na tela pra gente só poder ver um pouquinho melhor, mas boas partes dessa características a gente já conseguiu ver nessa imagem. Vou botar uma outra imagem só pra gente ver um pouquinho melhor algumas coisas a mais. Peguei a cena mais famosa desse anime, aquela cena do fósforo, coisa assim. Se você não viu esse anime ainda, recomendo. Ele é um anime bem violento, tá? Então, se você não gosta muito disso, você não vai gostar desse anime. Mas se você não se importa, é um anime que tem uma luta de ação bem interessante até. Então, eu peguei essa imagem. O que essa imagem mostra muito? Olha como a expressão dele tá a expressão realmente muito fria. Isso se deve muito ao tamanho do olho, exatamente como eu tinha falado. Nesse caso aqui, tu vê que o rosto dele não tá tão delimitado, não tá tão marcadinho. Mas sempre vai ser robusto, o rosto dele vai ser mais robusto, para dar aquele aspecto mais maturidade, como eu tinha falado. Mas o principal ponto é, olha o olhar dele, olha como é um olhar frio, é um olhar meio morto, sem tanta expressão. Por isso que o olho dele é pequeno e o traço do olho dele é reto, você vê que ele não tem muito arredondamento. Nas pontas dele ali tem um detalhezinho, mas em si ele parece muito um quadrado, ele não tem tanta expressão, não tem realmente tanto formato. Isso é realmente para dar um aspecto de um personagem mais frio, um personagem mais sombrio. Então isso é muito importante entender. Cada anime tem um olho em específico, cada anime tem um traço de olho específico. E isso vai muito dependendo da obra. Personagens mais falantes, mais chamativos, que tem mais atenção neles, que tu quer prestar o autor quer que tu preste mais atenção neles, a tendência é que os olhos deles sejam maiores, sejam olhos mais realmente expressivos. Personagens mais discretos, personagens que tu quer que ele chame menos atenção, a tendência é que os olhos deles sejam menores, tá? Então isso depende muito de cada personagem e de cada anime. Mas é importante tu perceber e tu realmente se atentar a esses pontos. Porque como eu falei, o olho é uma parte muito importante do desenho. Outra característica também que é bem forte desse anime é a musculatura. Os personagens são bem musculosos, são bem definidos, tá? Isso é meio que padrão. Até onde eu vi lá, eu vi alguns episódios, não tô acompanhando certinho, mas os personagens têm uma musculatura bem boa, tem uma musculatura bem definida, são personagens bem musculosos. Isso é bem interessante, tá? Apesar de tu fazer pouco corpo, desenhar poucos corpos, isso não é muito comum. O fato de tu ter que desenhar personagens mais musculosos, assim, é interessante para tu entender muito da anatomia do corpo. E é importante também tu entender isso, se tu quiser fazer desenhos bons, desenhos assim, quiser melhorar nas suas artes mesmo. Entender a anatomia, como funciona cada elemento, onde tem osso, onde tem músculo, como que cada coisa diferencia principalmente, isso é muito importante tu entender, tá? Isso facilita bastante para entender o contexto do desenho e acaba te facilitando como fazer realmente eles, tá? Então é importante que se você também tem muita dificuldade em fazer corpo, dá uma estudada na anatomia, onde fica cada músculo, onde fica cada parte, o que cada parte representa no desenho, dá uma estudada também, que isso ajuda bastante. E novamente, uma forma de estudar bem interessante é a playlist tutoriais de desenho no final do vídeo, tá? Lá tem bastante dica que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? Mas em resumo, esse é um anime que, como eu falei, não tem muita imagem dele, realmente não tem muitos episódios que se destaca pra eu botar aqui na tela. Basicamente só ele. Mas é um anime bem tranquilo de desenhar. Tu só tem que se tentar aqui fazer um rosto bem largo, um olho pequeno, um olho que sem muita expressão e acabou. Se tu estiver dizendo um corpo mais musculoso, mais atlético, mais definido. E pronto, não tem muito segredo. É um anime bem fácil de desenhar que eu tenho certeza que você vai conseguir também, tá? Então chegando aqui no final desse vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like no meu canal, compartilhar com o amigo.
clica aí na playlist do 3D que eu tinha deixado agora, que eu deixei aqui pra você entrar. E então, até o próximo vídeo. Tchau.